disso, a gente fala de política já, né? Nós vamos falar aí, ó, da política, né? Sobre o prefeito Davi Almeida e Marcos Rota, que romperam um ciclo de intrigas entre as funções nos bastidores, né? Prefeito e ex-vice-prefeito encerraram o ciclo de 20 anos de relações conturbadas. Davidson Cavalcante, eu não entendi. Rota e Davi Almeida estavam brigados? Como assim? Não estou entendendo. Nunca estiveram, na realidade. Então era só rumores? Não, nem isso. É porque, aconteceu? na realidade... Boa noite pro senhor. Na A realidade... gente viu mais cedo. Você gostou do... Nossa, tá bonito, né, menino? É o Datena que fez isso. Datena, né? É o Datena. Tem moral, né? Tem moral, cara. Eu não tenho moral nenhuma. Tá brincando. Na realidade, assim, esse ciclo de intriga entre prefeito e vice sempre existiu aqui, mas foi rompido com Marcos Rota e Davi Almeida. Ou seja, os dois tiveram realmente uma relação tão harmônica que aqueles tipos de embate que a gente viu, por exemplo, com o próprio Rota e o Arthur Vigílio Neto, por exemplo, com a situação envolvendo o Issa Abraão e o Arthur Vigílio Neto no primeiro mandato dele, com a situação também envolvendo lá atrás o Eduardo Braga Amazonino, que inclusive disputaram uma eleição contra o outro, e também uma outra situação, Bruno, que foi o Mário Frota com o Serafim. Muita gente considera que aquela crise entre o Mário Frota, que era vice-prefeito, e o Serafim, que era prefeito, foi trivial. O Serafim perdeu a eleição para o Amazonino 4 anos depois. Então o Rota, ele quebra aí um ciclo nessa gestão com Davi Almeida, de muitas intrigas entre quem ocupa o segundo posto e o primeiro posto. Dessa vez, a passagem de bastão do Rota para o Renato Júnior foi muito tranquila. O Rota continua, é secretário-chefe da Casa Civil da Prefeitura, tem uma postura diferente do Renato. O Renato é muito mais da ativa, está muito mais na linha de frente, o Rota sempre foi muito mais discreto, mas o Rota continua tendo um peso político de muita relevância para dentro da gestão do prefeito. E detalhe, é sempre bom falar isso, porque isso são fatos, não só apenas os bastidores, mas isso traz uma coisa a outra. O Rota nunca perdeu uma eleição que disputou, mas em compensação, ele sempre foi cobiçado para ser alguém de composição. O Rota ainda não teve a oportunidade de fazer uma disputa ele próprio encabeçando uma chapa, por exemplo, a prefeito, a governador, ou até mesmo um cargo como Senado. Mas há quem diga que o Rota possa aí, novamente pensar em voltar à política, já que ele está sem mandato, mas continua na ativa como secretário municipal, e aí essa relação possa aí, digamos, continuar sendo bastante trabalhada. Detalhe, em 2022, o Rota foi ali uma das peças escolhidas pelo prefeito para ficar à disposição numa indicação a vice-chapa ao governo. Acabou que prevaleceu o Tadeu de Souza. Mesmo assim, o Rota se manteve fiel a Davi Almeida e continuou como está com ele até hoje. Então, esse ciclo entre o vice e o prefeito, parece que com o Renato Júnior também deve continuar a estabilidade. Você vê que toda vez que o Renato vai, ele que é prefeito em exercício atualmente, ele sempre faz questão de colocar o Davi Almeida, mantendo essa postura de coadjuvante, que é realmente aquilo que muitas vezes se espera de um vice-prefeito, mas a gente sabe como é a política, né? Nem sempre essas coisas acontecem de uma relação tão harmônica assim. O Rota teve esses problemas com o Arthur, mas se resolveu com o Davi Almeida. Aí, né, contando essas histórias, né, relações aí conturbadas. É o famoso Marcos Rota, que exige seus direitos, né? Foi sucesso, é sucesso em Manaus. E a fala do Lula, minha gente, no dia 8/1, né? Olha, sobre amantes. Soa mal até pra Janja e já leva a comunicação do presidente a rever aí improvisos em discursos públicos. Professor, me conte essa história. A frase que ele disse não pegou bem? Não pegou bem, inclusive os aliados do presidente repercutiram isso em reuniões internas. E tem um detalhe, a nova comunicação que está no Palácio do Planalto, a comando do Sidônio Palmeira, vai ter trabalho para conter o Lula nessas situações. Porque não adianta só você ser o chefe da comunicação, Brunoso, e fazer aquele discurso pronto, elaborado, se na hora o político acaba não te escutando e soltando uma de improviso, que às vezes é para ganhar efeito, ganhar ali uma visibilidade positiva e vira o contrário. Como foi a fala do Lula, comparando democracia a amante e o contrário, a esposa a uma ditadura. Essa fala, inclusive, eu procurei saber de quem estava presente lá em Brasília durante a fala do Lula nos atos de 8 de janeiro, rememorando aquela tragédia, aquilo que aconteceu em Brasília.
Teve gente que disse que quando o secretário de comunicação olhou para o presidente, ficou atônito. Tipo assim, era passagem de bastão, inclusive. Saía o Paulo Pimenta e entrava o Sidônio Palmeira assumindo a chefia de comunicação do Lula. Então ele ficou atônito, deu aquela risadinha de leve, todo mundo riu assim com canto, e a Janja ficou parada olhando ali. E a princípio aquela situação que a gente sabe, né? Que é algo que puxaria para o que infelizmente aconteceu. Esse aqui é o novo chefe da comunicação do Lula, marqueteiro inclusive da primeira campanha dele, e agora é o secretário de comunicação, Sidônio Palmeira, que substituiu Paulo Pimenta, que volta aí para a Câmara dos Deputados. A princípio não sabe para onde vai o antigo chefe da comunicação do presidente. O fato é, como eu bati um papo com o Brunoso de manhã no Povo na TV, para você que está chegando aqui não está na hora. Comunicação é imprescindível na vida política. Você, hoje em rede social, qualquer situação pode trazer problemas. Lula, Brunoso, é candidato à reeleição a princípio, trabalha para isso. E geralmente essa pauta, principalmente que liga ao direito das mulheres, o combate ao machismo, a atitudes consideradas aí de inferiorizar a mulher perante o homem, é sempre uma pauta que a esquerda puxa para si, não é? A direita puxa o contrário, manutenção dos valores mais conservadores e, de uma certa forma, o Brasil sempre foi um país patriarcal, onde o homem sempre teve um poder muito maior que a mulher. Nessa fala do Lula sobre democracia, ele joga aí uma pimenta muito dura para a comunicação, porque ele compara praticamente a democracia a amantes. Inclusive ele fala, abre aspas, que às vezes as amantes são muito mais cortejadas, tipo dizendo assim, olha, se ama muito mais as amantes do que a própria esposa. Então isso aí, por mais que tenha sido uma fala... Aqui, professor. Tem essa fala, bora ver? Pode ver. Bora ver essa fala. Para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos, somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Eu fiz a primeira greve a partir de 1968, na greve de Contagem e na greve de Osasco. Tinha tido duas greves em 1968 e eu fiz a terceira greve em 1978, depois de terem praticamente dizimado o movimento sindical. E eu não fiz... Pois é. Só voltando aqui, Maria, pra gente, aqui com o Brunoso. Você viu aí que a fala do Lula, ela é aquele típico de fala perigosa que vira uma arma para a oposição. Depois de sair, o Bolsonaro foi lá bater uma foto com a Michelle e disse, não, eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa. A minha esposa é sinônimo de democracia. E a Janja, que estava ali, ficou numa situação complicada, porque, afinal de contas, a Janja é um dos personagens principais que sempre olha o que o Lula vai falar. Então, Brunoso, para a gente fechar aqui, a Maria até comentou aqui no meu ouvido, será que é o cansaço, é a agenda estressante? Isso pode ser, mas a gente tem que olhar o seguinte, o Lula é um chefe de Estado. E tu vê que na fala tem um fundão. Tu lembra na sala de aula quando tinha um fundão e tal? Então, quer dizer, isso aí é um perigo politicamente para um presidente que tem uma agenda progressista, com pautas mais progressistas, e que agora vê a oposição aí criticar, olha, tá vendo? O Lula é machista, olha, o Lula ele não tem uma fala de igualdade, isso aí é só marketing. Então, quer dizer, esse cenário dá trabalho para a comunicação refazer depois. Líderes populistas como Lula, Bolsonaro, têm que ter aquele cuidado, porque o improviso aparece. O Lula não é de olhar o papel, o Bolsonaro também não era. Então, você tem que tomar um cuidado, mas é importante que a comunicação consiga aí fazer um trabalho, porque, afinal de contas, político tem um discurso muito mais impactante. E a rede social hoje não perdoa, e é o que a gente tem visto na internet, a repercussão negativa desse discurso. Pessoal, obrigado por hoje. Amanhã, Povo na TV, 10 horas a gente tá junto. Com certeza. Vamos, manda aí nos comentários. Depois você olha lá.